Oi galera, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de estar passando para vocês alguns avisos. O primeiro aviso é que semanalmente serão postadas novas videoaulas aqui no blog. Essas videoaulas vão ter o intuito de estar auxiliando vocês durante os estudos nesse período de isolamento social. Porque eu, como professor e como um aluno que foi há pouco tempo, sei o quanto é difícil a gente aprender apenas por material escrito, apenas por PDFs e tal. Então, semanalmente, teremos videoaulas novas aqui, de exercícios e também de conteúdos novos, que irão auxiliar vocês durante esse período de aprendizagem. Outra coisa que eu gostaria que vocês, quando fossem buscar o material no blog, antes de cada publicação vai ter um questionário, onde vai ser necessário que vocês respondam seu nome e sua turma, para que nós, professores, tenhamos um controle melhor de quem está tendo acesso e quem não está tendo acesso às atividades, tá bom? Então é importante que vocês que estão tendo acesso, vocês que estão com os arquivos, estejam preenchendo isso para que a gente possa avaliar melhor. Então, muito obrigado, tá? Fique com a videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tanto aqui nos comentários, quanto no direct lá no Instagram, que logo que possível eu respondo. Obrigado. Bem, a aula de hoje vai ser sobre a equação do segundo grau a uma incógnita, tá bom? Antes de mais nada, temos que definir o que é uma equação do segundo grau. A definição de equação de segundo grau é o seguinte: a equação de segundo grau é toda equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa aqui vai ser chamada da sua forma canônica, mas como eu sei que está na forma canônica, a maneira mais simples e mais rápida é você observar para o lado direito da igualdade. Se tiver apenas o zero, significa que já está na forma canônica, só isso. Na forma canônica, você vai ter que se atentar para 3 detalhes: quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A vai ser sempre o termo que está com x ao quadrado. O B, ele vai ser sempre o termo que está com x. E o C vai ser sempre aquele termo independente. Vamos ver agora aqui nessa tabela 2 exemplos e os outros 3 vocês farão em casa. Olhando para essa equação, x ao quadrado menos 8 igual a zero. Olhando para o lado direito, a gente vê que só tem o zero no lado direito da igualdade. Então, ela já está na sua forma canônica. Agora, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é quem está com x ao quadrado, que nesse caso não tem ninguém, significa que é 1. O B é quem está com x. Se você observar, não tem x. Então, o B tem que ser 0. E o C, o termo independente, é aquele que está sozinho. Quem está sozinho aqui é o menos 8. Então, o C vai ser o menos 8, tá? Lembrando que o sinal acompanha. Vamos olhar agora esse segundo exemplo. Nesse caso aqui, a gente vê que do lado direito da igualdade tem o 5, não está apenas o 0. Assim, a gente vai ter que passar ele para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele troca de operação. E quando ele troca de operação, vai ficar o seguinte: 3x ao quadrado mais 2x menos 5 igual a 0. Essa é a forma canônica. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é o 3, porque é quem está com x ao quadrado. O B vai ser o 2, porque é quem está com x. E o C é menos 5, porque é o termo independente, o que está sozinho. Os outros 3 exemplos eu vou deixar aqui em vídeo a forma canônica deles, para que vocês encontrem o A, o B e o C, ok? Mas, Newton, beleza, mas o que mais temos que saber sobre a equação do segundo grau? Temos que saber que existem 2 tipos de equação do segundo grau: as equações completas e as equações incompletas. O que diferencia cada uma delas? A equação completa é quando todos os termos são diferentes de zero. Então, se o A, o B e o C todos forem diferentes de zero, ela é uma equação do segundo grau completa. E quando é que ela é incompleta? É quando o termo, ou o B, ou o C, é zero. Se um dos dois ou os dois juntos forem zero, ela é chamada de incompleta. Vamos ver aqui alguns exemplos. 3x ao quadrado mais 2x menos 5 igual a zero. A, B e C, nenhum deles é zero, significa que ela é completa. 5x ao quadrado menos 1/3 de x menos 3 igual a zero. Novamente, A, B e C diferente de zero, significa que é uma completa também. E no caso das incompletas, x ao quadrado menos 8 igual a zero. Olha, não tem o x, significa que o b é zero. Se o b é zero, ela é incompleta. Nesse caso, x ao quadrado igual a zero. Não tem nem o b nem o c. Então, novamente, ela é incompleta. Vamos então falar sobre as equações incompletas, que é o foco da aula de hoje, tá bom?
Como vimos, existem 3 tipos de equações incompletas. Quais são esses tipos? O primeiro tipo é quando o B é zero, só tem A e C. O segundo tipo é quando o B e o C são zero, ou seja, só vai ter o A. E o terceiro tipo é quando o C é zero. Dessa forma, só vai ter o A e o B, tá bom? Esses 3 tipos aqui a gente vai ver agora como se procede na resolução. Vejamos aqui o seguinte. Vamos pensar no seguinte problema. Quais são os números que elevado ao quadrado são igual a 25? Bem, vamos traduzir isso para a linguagem matemática, tá bom? Na linguagem matemática, eu não sei quais são os números, eu posso chamar de x. Eu estou elevando ao quadrado? X ao quadrado. E o resultado tem que ser 25. Então, x ao quadrado tem que ser 25. Não sei se vocês lembram, mas se não lembram, eu vou falar de novo. Toda vida que eu tiver uma potência ao quadrado aqui, ela passa para lá como raiz. Assim, o x ele vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 newton. Por que mais ou menos? Pense no seguinte, menos 5 ao quadrado, quanto é? É 25. 5 ao quadrado também é 25. Ou seja, toda vida que eu elevo um número ao quadrado, sendo ele negativo ou positivo, ele fica positivo. Assim, quando eu passar essa potência para o outro lado como raiz, interessa para mim o resultado negativo e o resultado positivo. Por isso que eu coloco mais ou menos. Então, o x vai ser mais ou menos 5. Ou seja, x igual a menos 5 ou x igual a 5. Portanto, C.S igual a menos 5,5. Newton, como assim C.S? C.S, pessoal, é conjunto de solução. A gente vai usar isso a partir de agora, porque as respostas não vão ser um número apenas, vão ser mais de um número. Então, a gente vai estar definindo as respostas como conjunto de solução, ou C.S. Ok? Vamos, então, agora resolver esse seguinte caso aqui. X ao quadrado mais 25 igual a 0. Bem, vamos passar, então, mais 25 para o outro lado, como em qualquer equação. Vamos ter que x ao quadrado igual a menos 25. Beleza, Newton. Então, eu passo esse quadrado, eu passo para lá como raiz e resolvo. Beleza, você pode até passar para cá como raiz. Só que você vai ter que x é igual a raiz quadrada de menos 25. E deixa eu contar uma coisinha para vocês. É impossível resolver isso. Essa é uma equação impossível, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, toda vida que você está fazendo uma questão, chegou lá o resultado sendo uma raiz quadrada de número negativo, bota lá bem grandão. Equação impossível nos números reais. Só isso. Vejamos aqui o seguinte. Ó. Equação do tipo ax2 mais c igual a 0. Nesse tipo de equação aqui, a gente vai ter aqui um exercício para fazer. 6x ao quadrado menos 5 igual a x ao quadrado. Vamos resolver como sempre resolvemos a equação. Letra para um lado, número para o outro. Dessa forma, vamos ter que 6x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 5. Assim, 5x ao quadrado igual a 5 newton. De onde surgiu esse 5x ao quadrado? Daqui, ó. 6x ao quadrado menos x ao quadrado. Esse 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Assim, eu vou ter que x ao quadrado igual a 5 dividido por 5. X ao quadrado igual a 1. Dessa forma, esse ao quadrado vai passar como raiz. E eu vou ter que x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1. Assim, ou x é menos 1, ou x é 1. Dessa forma, o nosso conjunto de solução é menos 1 e 1. Só isso. Vejamos aqui agora mais um exemplo. X vezes x mais 3 igual a 3x menos 4. Aqui a gente vai ter que usar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, o x multiplica o x e o x multiplica o mais 3. Assim, vamos ter o seguinte, x ao quadrado mais 3x igual a 3x menos 4. Novamente, letras para um lado, número para o outro. Teremos que x ao quadrado mais 3x menos 3x igual a menos 4. Eu posso cancelar esses dois 3x e eu chego no resultado que x ao quadrado igual a menos 4. Newton, novamente, né? Eu vou ter uma raiz quadrada de número negativo. Significa o quê? Que é uma equação impossível nos reais. Pronto. Esse terceiro aqui eu vou deixar para vocês como exercício para resolver em casa, tá bom?
Vejamos então as equações do tipo ax2 igual a zero. Gente, esse aqui é o mais simples. Eu vou falar para vocês o truque para resolver isso. Toda vida que você tiver ax2 igual a zero, ou seja, o b e o c forem igual a zero, a resolução sempre vai ser x igual a zero. Por quê? Vamos lá. 2x2 igual a zero. Esse 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, o x2 é zero. Se o x2 é zero, significa que o x vai ser a raiz quadrada de zero, que vai dar zero. Assim, o x é zero. Conjunto de solução é zero. Newton, como assim? Como assim? Que eu vou ser bem breve agora para vocês dizendo o seguinte. Toda vida que eu tiver b e c igual a zero, significa que o meu x também vai ser igual a zero. Newton, sempre? Sempre. Vejamos aqui, então, essa pequena definição. Uma equação do segundo grau do tipo, esse tipo aqui, temos que A, pertencendo aos reais, tem uma única solução, que vai ser o número zero. Tá bom? Só isso. Coloquem na cabecinha de vocês isso. Simples e direto. Vejamos agora o último tipo, que é aquele tipo onde ax2 mais bx igual a zero. Ou seja, não vai ter o c. Vamos resolver o seguinte exercício. 2x² menos 4x igual a zero. Aqui vocês vão ter que usar o processo de colocar em evidência. O que seria colocar em evidência? Observando que tem x aqui e também tem x aqui, a gente faz o seguinte. Coloca o x, abre parêntese, e após disso a gente vai tirar um x daqui e um x daqui. Quando tira um x do x², resta apenas x. Quando tira um x daqui, resta apenas o 4. Dessa forma, a gente vai ter que x, que multiplica 2x menos 4 igual a zero. Para um produto ser zero, significa que um dos termos tem que ser zero. Então, ou x é zero, ou 2x menos 4 vai ser zero. Dessa forma, x igual a zero é uma das soluções. Qual vai ser a próxima? Se 2x menos 4 é zero, a gente usa um pouco de lógica e pensa o seguinte. X tem que ser 2. Por que 2? 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Newton, só isso? Só isso. Assim, o conjunto de solução é 0 e 2. Vejamos, então, mais um exemplo. X² menos 5x igual a 0. Novamente, eu vou colocar em evidência. Quem eu vou colocar em evidência? X² e x aqui também. Eu vou colocar o x em evidência. Assim, fica x que multiplica. Se eu tirar um x do x², sobra apenas o x. Se eu tiro um x do 5x, sobra apenas o 5, igual a 0. Novamente eu tenho um produto, novamente esse produto vai ser igual a 0. Então, um dos termos tem que ser 0. Assim, x igual a 0 ou x menos 5 igual a 0. Uma das soluções, x igual a 0. E a outra? Se x menos 5 vai ser igual a 0, o que significa para mim que o x tem que ser 5. Porque 5 menos 5 é 0. Assim, o conjunto de solução é 0 e 5. Gente, é só isso o conteúdo de hoje, tá? Próxima semana teremos uma videoaula mais aprofundada no assunto. Muito obrigado pela audiência. Estudem aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.